O objetivo desse trabalho é o de entender as circunstâncias sociais em torno da produção de artistas mulheres dentro do modernismo brasileiro, as diferenças entre elas e artistas de outros países e como entra a questão do gênero na arte, as influências, as limitações e principalmente o porquê existe uma tentativa feminista de analisar essas realidades. Esse trabalho vai ser dividido em 3 partes: uma introdução geral sobre os conceitos que permeiam a análise feminista, como as dinâmicas de gênero se aplicam na realidade brasileira e, por fim, o que diferencia as artistas mulheres dos artistas homens em questões de narrativas e análises que são criadas em cima da sua produção. As referências utilizadas estarão todas na descrição do vídeo e no final dele. Então, para entender a análise de arte feminista, temos que compreender quais são as circunstâncias sociais que marginalizam as pessoas que têm as suas funções sociais sexuadas pela sociedade e os impactos dessa ação na criação dos indivíduos. O termo função sexuada compreende as coisas que são atribuídas um valor específico por conta do gênero que a pessoa foi designada, diferentemente da situação de homens cisgêneros que têm as suas produções e as características delas entendidas por si, como se o seu gênero fosse neutralizado da equação. O trabalho feito por homens é visto independente da sua condição social, não é classificado como arte masculina e nem tem suas críticas em torno da questão de serem autoria de um homem, enquanto a arte produzida por mulheres é separada na ala de arte feminina. Isso é importante de discernir porque é o que vai atelar às artistas mulheres que vão surgir um valor que se baseia em torno das suas experiências como mulher e das suas relações com os homens de suas vidas, ao invés de serem compreendidas por suas decisões intelectuais. Não é uma questão de se há ou não mulheres capazes de criar arte boa o suficiente para dividir o espaço da galeria com os homens. É uma questão de que as ferramentas que são oferecidas para a criação e compreensão dessas obras são muito mais limitadas para o estudo de mulheres do que o dos homens. Minorias de gênero, raciais, étnicas e religiosas sempre vão ter uma abertura muito mais limitada que a de homens cisgêneros, heterossexuais e brancos. É notável que, mesmo com a sociedade tentando impedir a participação desses indivíduos, alguns ainda assim conseguem ganhar destaque. Porém, mais importante do que ressaltar as exceções à regra como exemplos de superação, a gente precisa realizar um esforço para entender por que existe, num primeiro momento, a necessidade de haver uma exceção. Como Linda Nochlin vai demonstrar no seu texto Por que não existem grandes mulheres artistas, a construção de um artista de sucesso dentro da nossa percepção social do que é o sucesso perpassa por diversos filtros de classe social, raça e sexo. Não é à toa que os poucos exemplos que nós temos de mulheres modernas de grande impacto são da classe média alta, brancas, com famílias dispostas a investir dinheiro e incentivar os seus estudos no exterior, lhes oferecendo recursos que antes eram oferecidos apenas aos homens. Durante o período que nós entendemos hoje como modernismo brasileiro, mais ou menos na década de 20 e de 30, as pautas femininas ainda estavam ganhando seu espaço no cenário nacional. Ainda não existia um movimento político autodeclarado feminista, mas a articulação sufragista ia conquistar o direito ao voto em 1932 na nova lei eleitoral. Isso significa que durante o período de maior influência da Anita Mafaldi e da Tarsila do Amaral, as mulheres sequer haviam seus direitos políticos assegurados. Então, naturalmente, quando compreendemos o quão embrionária essa luta feminista ainda era no país, você percebe a proporção que tem a inserção das poucas mulheres artistas que participaram e ganharam notoriedade dentro do movimento modernista. Contrariando tendências mundiais, o Brasil ainda apresenta 2 mulheres muito simbólicas para a compreensão do modernismo no país. Não só isso, mas é em torno das figuras da Anita e da Tarsila que o movimento modernista vai se construir em torno. Como a Simeone, no vídeo que vai estar no final e na descrição, aponta na pesquisa, a questão do gênero não se trata meramente da negação do acesso e da exclusão, como em outros lugares do mundo, mas sim de uma característica que vai ditar as narrativas e as percepções dessas mulheres e suas instigações intelectuais. Então, como a Ana Simeone vai apresentar no seu vídeo, a influência da Anita vai acabar se concentrando exatamente na sua relação com os homens que perpassaram sua vida, especificamente Monteiro Lobato, quando ele critica a sua exposição e torna ela uma artista vítima, e aí fica essa ênfase no termo vítima como um termo que é atribuído a ela por conta do seu gênero. Então, vítima da crítica cruel
de Lobato, que arruinou sua vida e a impossibilita de criar obras tão modernas quanto eram esperados dela. Isso é uma análise que vai ser feita porque quando ela termina a bolsa de pintura dela na França com Ressurreição de Lázaro, de 1928, é atribuído o fato dessa crítica para explicar por que essa obra não abraçou por completo o cubismo. Então, seria esse trauma de Monteiro que teria deixado uma marca na produção dela. Ou seja, não era possível ou não era considerado que foi uma decisão intelectual ou um projeto muito maior de Anitta que deixou como produto final a ressurreição de Lázaro. Não. A sua trajetória ela é vinculada a esse homem e parte da história dela. É esse caráter de vítima da situação que Simeone também vai apontar, que faz com que os reais modernos, entre aspas, homens queriam se organizar em volta dela, por conta dessa crítica, formem a Semana de 22. Então, para ela tem muito mais uma função dentro da história de catalisador desse movimento moderno do que necessariamente uma artista que está criando e cumprindo seu ofício e seguindo a carreira que ela tinha planejado. Depois dela, em questão cronológica, vem a Tarsila. E a Tarsila seria a segunda moderna em tempo histórico, mas a mais reconhecida. Mas não é só a sua excelência plástica que vai fazer com que ela ganhe o reconhecimento. É a percepção da Tarsila como essa dama do modernismo, que nem vai ser usado nos jornais, a sua beleza sendo parte de uma mitologia em torno da sua figura, que vai fazer com que essa receba atenção e seja imortalizada na história como a bela Tarsila. A Simeone vai inclusive comentar quanto ao investimento por parte do seu ex-marido Oswald de Andrade em levar ela a grandes estilistas e financiar a manutenção da sua aparência como um fator para ela ser inserida dentro do mercado de arte. Parece que, inevitavelmente, por tanto a Anitta quanto a Tarsila compartilharem do gênero, nacionalidade e carreira, foi inevitável impedir as comparações uma com a outra enquanto elas estavam ao mesmo tempo na França. E, em contraste com a colega, Tarsila estava produzindo o que era considerada a real arte moderna brasileira, que tinha conseguido unir a identidade brasileira com as expressões modernas, com o exemplo da Negra de 1923. Isso demonstra também uma tendência da sociedade de colocar essas mulheres umas com as outras. Você compara a Anitta com Tarsila, não porque elas são duas pessoas dentro do mesmo movimento social, mas porque elas são duas mulheres dentro do movimento social. A gente entende as duas como as mulheres do modernismo, mas a gente não compreende os outros artistas como homens do modernismo, valorizando e desvalorizando um em prol dos outros. Esse tipo de competitividade é criada justamente por Anitta e Tarsila serem duas mulheres no meio de um oceano de nomes masculinos dentro do modernismo. Mas ainda assim, elas terminam sendo, dentro do Brasil, os maiores nomes, que é algo que não se perpetua em outros países da mesma maneira. Existe, segundo Simeone, na Rússia, uma equidade um pouco maior entre nomes masculinos e nomes femininos, e a gente tem outra exceção dentro do México com a Frida Kahlo, mas ainda a Frida também corre o mesmo problema que ocorre com Tarsila e com Anitta, de que ela tem a vida dela parcialmente atribuída a um homem, em que durante o período de atividade dela era reconhecida como a mulher de Diego Rivera. Então, é importante enfatizar que parte do reconhecimento dessas duas grandes artistas está no fato de que as suas narrativas são dependentes da ação de homens dentro delas. A Tarsila tem parte da sua mitologia construída pelo trabalho de Oswald de Andrade, entanto financiar e solicitar a presença dela em grandes costureiros e estilistas europeus, e atrelar ela as características de mulher jovem, bela dama que inspiraria os modernos. O mito vai se tornar tão grande que, mesmo ela não tendo participado da Semana de 22, em várias fontes é possível encontrar o nome dela se tratando do tema, tal qual a proporção do conceito de musa do modernismo que ela toma. Então, parte do trabalho dela não é mais vender só a obra, mas também vender em conjunto a imagem dela. Quando Tarsila tem uma guinada academicista, igual a Anitta teve, a gente vai cair no mesmo problema em que isso é atribuído ao término do casamento com Oswald de Andrade, e não a uma decisão intelectual que a artista poderia ter tomado por conta própria. Então, isso vai causar um problema que é no tratamento das mulheres artistas, que é que elas são resumidas pelas suas biografias, enquanto os homens têm suas propostas intelectuais analisadas separadamente da sua história. E essa análise biográfica das mulheres reitera certos clichês dos papéis sociais atribuídos a elas.
Por isso existe a importância de um esforço feminista em analisar a história da arte e retomar as artistas do passado, para que seja possível compreender que a inserção dessas e das futuras artistas no meio da arte não é dada da mesma maneira do que seus colegas masculinos, e sim que existem narrativas de valor construídas em torno das as suas ações, justamente pelo sistema patriarcal que vai envolver elas. Hoje, num contexto em que o debate de gênero cada vez mais cresce e se torna difícil de discutir, outras identidades têm sido acessadas e discutidas e ganhando espaço, é ainda o homem cisgênero que vai manter a neutralidade da história ao criar e que é reconhecido intelectualmente apenas pelo seu discurso e não pela sua história. Essa força autobiográfica, ela é muito mais utilizada quando a gente trata das obras feitas por mulheres. Isso é uma visão construída de que o valor de uma mulher e a sensibilidade de uma mulher é diferente da de um homem. E agora, para o encerramento do vídeo, eu queria reiterar que os trabalhos que as minhas colegas que estão fazendo os vídeos junto desse tema comigo fazem parte de um esforço feminista de compreender e analisar e construir uma história da arte crítica e que tenha a responsabilidade de tratar gênero de uma maneira que não exclua e nem diminua as mulheres de suas narrativas. Então, é muito importante que todos os trabalhos sejam recebidos com bastante atenção e carinho, porque eles também foram feitos com bastante atenção e carinho. E é isso. Muito obrigada por ouvir.